Olá, hoje é dia 1º de junho de 2022. Para você que é meu cliente de investimentos, eu hoje faço um retrospecto de tudo que aconteceu no mês de maio e também quais são as perspectivas, o que a gente está vendo para o mês de junho de 2022. Então, eu fiz algumas anotações e vou passar para você alguns detalhes do que foi o mês passado, para depois a gente falar um pouco sobre as perspectivas, que é o que interessa para o mês de junho. Então, no mês de maio, nós tivemos o dólar que encerrou com menos 5,67%. Foi um mês de grande oscilação para a moeda estrangeira, começou o mês subindo muito forte e depois voltou, regrediu e terminou nos patamares abaixo do mês passado. Então nós temos uma queda bastante importante e expressiva na moeda americana e na minha maneira de ver o mercado, eu acredito que o dólar ainda tem muito espaço para cair, podendo chegar até em torno de 4,20, 4,50, tá? O dólar futuro, pelo menos. Com relação aos outros índices, o Ibovespa finalmente voltou a recuperar-se um pouco depois do mês passado, mês de abril, que caiu mais de 10%, no mês de maio subiu 3,22%. A taxa Selic, o governo federal, o Banco Central brasileiro, ele aumentou a taxa Selic para 12,75 e já sinalizou que o aumento futuro da taxa Selic vai ser menor do que o que foi feito em maio. Em maio aumentou 1%. Então agora a gente espera um aumento no máximo de 0,75% a 0,5%. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Por fim, o CDI do mês foi 0,9%, o acumulado desse mês de maio. Bom, o que a gente teve de importante, né, durante o mês de maio? O Banco Central, como eu já mencionei, ele na reunião do Copom, ele sinalizou que acredita que o nosso aperto monetário esteja na sua fase final. O que quer dizer isso? Ele não tende a aumentar muito mais a taxa de juros. Se aumentar novamente, e deve aumentar, vai aumentar mais meio ou 0,75. O mercado trabalha com uma taxa terminal de Selic para 13,25, 13,5. Ninguém ainda fala em mais do que isso. Entretanto, a gente sabe que existem oscilações, existem momentos de maior nervosismo, mas o que parece é que, principalmente para renda fixa, a gente tem agora o seguinte cenário. Se você quer travar um dinheiro de renda fixa para longo prazo, o momento de fazer isso em pré-fixado é agora, porque a taxa Selic está chegando nos seus níveis mais altos e quando ela começar a baixar, você não vai encontrar mais esse tipo de taxa no mercado. Então, pré-fixado, longo prazo acima de 3 anos, 4 anos, pode fazer sentido. Quando a gente está falando de uma renda fixa de curtíssimo prazo, a gente acredita que ainda nesses próximos 6 meses a inflação vai continuar resiliente. Então, títulos ligados a IPCA mais alguma taxa pode ser a melhor alternativa para curtíssimo prazo. E na parte intermediária da curva, entre 6 meses e 3 anos mais ou menos, qualquer investimento em renda fixa, o ideal seria ficar no pós-fixado em CDI. Essas são as posições mais, vamos dizer assim, tranquilas de se montar para esse período. Com relação à renda variável agora, o que a gente observa no mercado é que, depois de muitas quedas no Ibovespa, a gente tem muito pouco espaço de queda. Quem tinha que sair, saiu. E agora o mercado está muito mais estável. Tem muita dificuldade para subir ainda a Bolsa Brasileira, porque com a renda fixa alta do jeito que está, muitas pessoas que só pensam no curtíssimo prazo acabam privilegiando ficar na renda fixa. Entretanto, a gente sabe que Bolsa é investimento de longo prazo e nos parece que o potencial agora de alta do mercado de ações é muito maior do que o potencial de queda. Claro, a gente ainda tem um momento de muita incerteza. Nós temos aí a eleição, temos diversos outros fatores que podem jogar a nossa economia ainda num período longo de recessão ou de retomada do crescimento. Mas, por outro lado, tem notícias boas. O PIB, por exemplo, tem impressionado e tem feito muitos analistas mudarem as suas perspectivas. O PIB brasileiro, que já foi no início do ano comentado algo em torno de 0, agora já se fala em 1,5% e tem até analistas já apostando em 2% de crescimento para o ano, que seria espetacular, dado o momento que nós temos da economia mundial. Nós já vamos falar um pouquinho também de mundo, mas só para encerrar o Brasil se encontra numa posição mundial muito boa. Primeiro porque com a guerra entre Rússia e Ucrânia e os problemas da China de lockdown e tudo mais, o mundo volta a olhar para o Brasil como um potencial fornecedor de produtos industrializados para os países desenvolvidos. O Brasil tem energia em abundância e o Brasil tem agora um momento onde nós estamos com o nosso ciclo de aperto monetário já quase no final.
enquanto o mundo todo ainda luta contra a inflação e começaram agora a subir a sua taxa de juros. Então a gente pode sim enfrentar um cenário muito favorável no segundo semestre para o Brasil. Tá bom? Então agora passando um pouco para a visão de mundo, né? O mais importante no mundo hoje é realmente o quanto os bancos centrais estão correndo e apanhando da inflação. Então tá todo mundo agora, depois de terem injetado muito dinheiro na economia, sofrendo com o efeito inflacionário e tendo que fazer um aperto monetário. Os Estados Unidos já sinalizou que vai fazer aumentos sucessivos de 0,5 ponto percentual na sua taxa de juros para chegar numa taxa terminal em torno de 3%. O mercado, entretanto, fica receoso de que 3% não seja suficiente para segurar toda a inflação americana. Se isso acontecer, ou seja, se tiver que aumentar mais do que 3% a taxa de juros americana, pode ser muito ruim não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo, inclusive para o Brasil, porque aí a gente entra num período onde provavelmente as empresas não consigam se financiar, começa a ter um pouco de estagflação, onde a gente vai ter inflação alta e crescimento baixo. E isso é muito ruim, porque a gente pode levar as empresas e o mercado de uma forma geral para uma recessão. Então esse é o risco maior no horizonte, mas é um risco ainda com probabilidade baixa de acontecer. Entretanto, a gente vai acompanhar e ver como é que fica ao longo do mês de junho e nos próximos meses o comportamento da inflação, né, que ela ainda é persistente em todos os lugares do mundo. Bom, esse vídeo, a intenção dele é ser curto, então eu não vou entrar em detalhes sobre ações ou sobre qualquer papel especificamente de renda fixa. Um ponto importante é, se você tem FGTS, a gente tem agora uma oportunidade de aplicar esse dinheiro no fundo da Eletrobras. É o mesmo processo que aconteceu no passado com a Vale do Rio Doce, na antiga Vale do Rio Doce, né, agora Vale, e com a Petrobras. Se você tem FGTS, eu recomendo sim que, se o seu prazo ainda de aposentadoria for longo, e acredito que a maioria dos clientes tem prazo longo ainda para se aposentar, aproveite essa oportunidade que você tem agora de alocar melhor esse capital que hoje está no Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, só para você ter ideia, esse ano deve render algo em torno de 3%, ou seja, não cobre nem a inflação. Então, se há essa oportunidade de você investir esse dinheiro no fundo da Eletrobras, não perca essa chance. Por fim, eu queria só fazer um pedido a você, que é meu cliente, que, se possível, compartilhe com seus amigos o meu Instagram, Rogério_Barrocal. Lá eu tenho feito uma intensa campanha de conscientização e educação financeira. E espero que isso possa chegar a mais pessoas, de tal forma que a gente tenha cada vez mais pessoas conscientes investindo no Brasil. Eu agradeço muito se você puder fazer esse compartilhamento. Me siga lá no Instagram também. E eu tenho também um canal no YouTube, que também é Rogério_Barrocal. E você pode me acompanhar por lá também, tem alguns vídeos interessantes. Eu fiz inclusive uma aula específica sobre como escolher uma ação para se comprar, pensando em dividendos ou pensando no longo prazo. Então ficarei bastante honrado se você também assistir essa minha aula, que está lá no YouTube, e você pode acessá-la através do link que tem na descrição da minha bio no Instagram. Tá bom? Espero que você tenha um excelente mês, e se quiser conversar especificamente sobre a sua carteira, me manda um WhatsApp, a gente marca uma reunião e a gente faz um apanhado geral especificamente das suas posições. Obrigado e até a próxima.